Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre a importância do domínio próprio para a sua saúde. É isso mesmo. Muitas vezes, quando abordamos o domínio próprio, quando observamos o que está descrito na Bíblia, a gente tenta ou quer aplicar só no nível espiritual. Mas aplicou no nível espiritual, tem que haver uma manifestação ou uma materialização no nível natural. Então eu quero pensar com você sobre a relevância do domínio próprio para a saúde, para o seu emagrecimento, para o seu bem-estar, ok? Então fica aqui comigo e nós já vamos pensar sobre isso. Porque não controlar o apetite, não controlar a vontade de comer, por não controlar o desejo, foi que Esaú, lembra de Esaú? Perdeu o direito de filho mais velho. Perdeu o direito da primogenitura. Agora imagina, parecia algo muito simples, algo muito natural, mas é algo muito profundo. Então é por isso que nós temos que desenvolver e aperfeiçoar o domínio próprio. E mais tarde, quando Esaú quis receber a bênção do seu pai, agora foi rejeitado. E embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas, ele não encontrou um modo de desfazer o que havia feito, ou seja, o apetite desenfreado, o desejo pelo superficial absteve de ele acessar aquilo que era de maior valor, mais profundo. Carta aos Hebreus 12, 16 e 17 diz assim, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Vendeu a sua primogenitura. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Entenda uma coisa, existem escolhas que a gente faz na vida que elas cobram muito caro. E para a manutenção de uma boa saúde, de uma boa qualidade de vida, é preciso ter domínio próprio. É preciso desenvolver domínio próprio e não ceder ao apetite desordenado, desenfreado e discriminado. Ou seja, é preciso ter consciência, ter clareza, selecionar, escolher bem aquilo que nós estamos comendo, sem pressa, e em quantidades balanceadas, adequadas, suficientes apenas para saciar a fome fisiológica. Gálatas 5, 22 a 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses não há lei. Olha o quanto isso é profundo. Nós devemos trabalhar de forma tranquila e sem estresse, de maneira salutar. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então a gente precisa pensar. Contudo, irmãos, é o que está escrito aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 10b e verso 11. Insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para terem uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Presta bem atenção. Todo e qualquer excesso tem consequências desastrosas ou danosas. Ser equilibrado, ser balanceado em todas as áreas é essencial, é fundamental para a saúde e para o crescimento e o desenvolvimento de um bom caráter cristão. Porque não adianta você ter um corpo bonito, um corpo magro, se o teu caráter, a tua honra, a tua alma está ferida. Nós não temos o direito de tratar o nosso corpo de qualquer maneira. Por quê? Porque esse corpo não é de nossa propriedade. A vida é um dom, é um presente de Deus. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Ele, Deus, o Pai, espera que nós cuidemos desse corpo de forma adequadamente, de forma que Ele tem nos orientado.
E aí a gente precisa voltar a pensar novamente, pensar no sentido de que, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 13, ele vai dizer: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Viu quanto isso é sério, é profundo? Portanto, Deus, o Pai, ele nos encarrega de administrar com fidelidade, com diligência, tudo o que está sob a nossa responsabilidade. E exige de mim, de você, de nós, uma prestação de contas acerca da nossa gestão, de como estamos gerenciando a nossa vida. E aí ele volta a dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 e 2: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Fiéis no cuidado consigo mesmo, fiéis no zelo pela palavra, fiéis no zelo pela direção de Deus, pela obediência. Então, quanto mais saudável for o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo e a nossa alma, nós estaremos mais aptos para fazer uso dos nossos dons e dos nossos talentos. E o mau uso do corpo vai encurtar o período de tempo que nós deveríamos ter para cumprirmos todos os propósitos já designados por Deus para as nossas vidas. Até aqui, isso faz sentido para você? Você percebeu o quanto é importante, o quanto é necessário nós pensarmos sobre o domínio próprio? O quanto é necessário nós avaliarmos sobre o domínio próprio? É isso que nós precisamos olhar. Por isso que o Emagrecer Comendo ele é tridimensional, ele é integrativo, ele é sistêmico. Por quê? Porque ele aborda espírito, alma e corpo. Tá aqui, ó, 3 elementos essenciais, tá? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3, versos 16 e 17 da primeira carta, ele vai dizer assim, ó: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele está falando sobre disso, não é sobre a casa de oração. Quando Paulo aborda isso, ele está abordando sobre o templo, sobre a morada, sobre a habitação de Deus, que é o nosso corpo. Então nós não devemos achar normal que um indivíduo, uma pessoa, desenvolva maus hábitos, como dormir menos que o necessário, ou satisfazer o apetite com alimentos, com gêneros alimentícios que não condizem com seu plano alimentar. Comidas rápidas e hipercalóricas, pois estes tipos de produtos vão estar danificando o próprio corpo físico. E eu já citei esse exemplo para vocês. Se você tem um veículo, se você tem um carro que é a diesel e você não coloca gasolina nele, porque ele é a diesel, se você colocar gasolina você vai estragar, vai prejudicar esse veículo, por que você coloca elementos que não condizem com o seu plano alimentar dentro do seu corpo? Sim, você tem consciência do que é saudável, do que vai edificar a sua saúde e do que pode destruí-la. E aí você acaba empurrando para dentro de si elementos que estão destruindo a sua saúde. Pois é. Então, é importante pensar sobre isso, porque de modo inconsciente ou dominado pela glutonaria, esse indivíduo está se autodestruindo, ficando suscetível a quê? Ao sobrepeso, à obesidade, a problemas cardiovasculares, a diabetes, ao câncer, dentre outras enfermidades. E isso tudo de forma consciente. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 29, ele vai dizer: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só, nós devemos ser preventivos, nós devemos desenvolver
hábitos que fortaleçam a nossa saúde, que fortaleçam o nosso bem-estar, que fortaleçam a nossa qualidade de vida. Porque quem cuida da saúde hoje está semeando boas sementes para colher qualidade de vida no futuro. Ao contrário de quem está sacrificando a saúde no presente, também está plantando sementes ruins para o amanhã. Então não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também lhe colherá. Gálatas 6:7, Paulo escrevendo aos irmãos lá em Gálatas. Pastor, mas eu quero só emagrecer. Sim, mas o que é só emagrecer? Só mudar o corpo? Se você não mudar a sua mentalidade, se você não realinhar os 3 elementos essenciais, espírito, alma e corpo, você não vai ter sucesso, você não vai ter sustentabilidade no processo que você entrar. Então, aquele que não gosta de praticar atividades físicas, ou que não separa tempo para descansar, ou que não é seletivo com o que come, seja de forma consciente ou inconsciente, ele deve tomar a decisão de se esforçar para mudar os seus hábitos, as suas rotinas, com vistas a cuidar melhor da sua saúde. Por quê? Porque nunca é tarde para começar. E quando nós nos arrependemos, Deus pode restituir até os anos que foram perdidos. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, se não me falha a memória, verso de número 25, está escrito: eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então nós precisamos estar cheios de energia, viver com qualidade os anos da nossa vida. Para quê? Para que possamos cumprir os propósitos de Deus para nós e partirmos para a eternidade fartos de dia. Isso faz sentido para você? Isso tudo está indireta e diretamente ligado ao domínio próprio. Ele é fundamental, ele é basilar para esse gerenciamento de uma saúde de qualidade. Faz sentido isso para você? Eu estou pensando com você hoje sobre o domínio próprio. Eu quero que você tenha essa clareza muito bem definida. Para quê? Para que de fato você viva e viva com abundância. Afinal de contas, esse é o meu objetivo com você. E aí? Vamos? Não é simplesmente ter um corpo magro, não é simplesmente emagrecer, é emagrecer e permanecer magro de forma consciente, consistente e definitiva. Se isso faz sentido para você, vem pro lado de cá e vamos que vamos. Emagrecer comendo, treinando o seu cérebro para emagrecer o seu corpo.